Olá, pessoal! Como estão? Sextou, então? Vamos lá. Vamos ver o que a semana promete para nós. Vamos fazer uma análise bem legal. Primeiro vamos fazer o recap, né? Bom, nós tínhamos a previsão de que o mercado poderia fazer um fechamento da onda, inclusive corrigir a notícia, né? E aí ele abre realmente fazendo ali uma correção da notícia. Só que ele volta a subir imediatamente. Deixa eu até tirar essa marcação daqui para a gente entender. Ó. Ele faz a correção da notícia, ele não perde o fundo do caixote do fechamento, porque o caixote do fechamento a gente sempre vai marcar a máxima e a mínima antes do fechamento. Ele não perde, tá? Ele não perde. A gente faz aquele candle invisível aqui, né? Unindo o preço. Só que ele começa a subir para fechar o gap, tá? Ok. Ele começa a subir para fechar o gap. Praticamente, tá? Por quê? Como ele não consegue fechar, porque se vocês observarem, faltou esse pedacinho, e não é muita coisa, tá? 90 pontinhos, 80, 90 pontinhos, o mercado não fecha o gap, então ele vira vendedor. Então, esse ponto aqui que eu marquei é venda. Quem é que me deu a entrada? Esse indicador de juros, o cruzamento da linha verde com o cruzamento da linha vermelha. Essa configuração aqui é só exclusivamente minha, porque o ADX-DI mais DI menos não dá essa configuração aqui. Tem que alterar os parâmetros, tá? Essa entrada aqui, na linha amarela, que é a região de 20 que a gente marcou, com a linha branca cruzando para cima, a linha verde para baixo e a linha vermelha para cima, aqui mostra que o mercado está fazendo regiões de topo de fundo, tá? Nesse caso, está fazendo uma região de topo, nessa região de topo. O que a gente está buscando? Uma venda, já que ele não ganhou a máxima, é como se ele tivesse feito um teste. A região de teste é aquela região que a gente sempre busca mais ou menos 80%, né? Pegando o preço, pegando a mínima e pegando a máxima, a gente vê que o preço bateu no teste, ó, no 80%. Então, a gente diz que ele falhou o teste de máxima. Se ele falha o teste de máxima e não fecha o gap para pegar a tendência compradora, ele vira na tendência vendedora. O que a gente faz? A gente espera ele formar um pivô, pega a projeção, pega esse pivô, vende nessa região. Agora, depois que eu estou vendido, eu protejo, joga parcial para cima do fechamento e vou calcular o alvo da venda. E o alvo dessa venda é bem interessante, tá? Por quê? Porque o alvo dessa venda, ele me dá essa região aqui, ó, deixa eu botar aqui. Ele me dá o 100% aqui, nessa região de descida, porém o mercado não consegue pagar, ó, 168, 161.8. E aí ele começa a querer formar o diamante e, na verdade, ele acaba formando uma cunha. Penso eu, bom, pagou 100, ele não negou 100, ele rompeu. Porém, ele quer fazer uma correção antes de seguir. Nós tínhamos vários fair value gaps, 2 order blocks compradores, nós tínhamos 2 regiões de liquidez. Então, o mercado desceu disso aqui, agora ele vai fazer o que a gente chama de correção técnica. Pelo estudo, a correção técnica ela pode ocorrer em 3 regiões. Se for um pullback, na região de 20 e 30, se for teste, na região de 50, e se for correção técnica, em 61.8. Bom, quando eu percebi que ele fez o último pivô e não pagou, a gente vai fazer 2 coisas. Primeiro, eu tenho o primeiro alvo do dia.
que é sempre a região 100, 161.8 e 200. São sempre 3 regiões. Eu busco a congruência de mais pivôs e de mais alvos. Então, eu vou sempre relacionar um fibo com alguma região de retração, dívida de dias anteriores, tríade WA, enfim. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu preciso ver os outros demais pivôs que o mercado criou, se ele pagou. Então, eu vou ter, como eu falei, o primeiro que a gente já fez a métrica. Esse pivô aqui, que está aqui no meio, ele é vendedor? Sim, ele é vendedor. Então, esse pivô eu vou metricar ele, fazer a métrica dele. Vou jogar para cá também. Como um pivô número 2. Eu vou trocar a cor dele. Com azul mais forte. E vou buscar o terceiro e último pivô, que é esse cara aqui, que é o maior. Ó. Deixa eu até abrir um pouco mais o gráfico. Porque o mercado está gerando dívida, né? Ele está criando estrutura e não está pagando. Ele está gerando dívida para o próximo dia. Então, aqui, o que eu tenho? Pivô número 1, pivô número 2, pivô número 3 é um pivô neutro, pivô número 4, pivô vendedor. Esse 4 aí tem uma mínima, uma máxima e uma mínima. Aqui ele já fez um topo duplo, fez uma mínima. Aqui ele já mudou, mas é mais um pivô vendedor. Então, aqui eu tenho mais 2 pivôs vendedores, aí depois ele muda para comprador. E aí forma a cunha, né? Então, eu tenho mais alguns pivôs aqui. Eu posso pegar o maior ou eu posso fazer a análise direta aqui. Ó. Máxima, mínima. E joga no topo duplo. Eu vou mudar a cor dele para não me confundir. E aí eu vou olhar mais um alvo aqui. Eu tenho mais um pivô. Então, essas congruências de pivô que eu falo para vocês fazerem. Máxima, mínima, máxima e mínima. Mais um pivô vendedor. E é o último, né? Onde é que eu jogo? Sempre no topo aqui. Bom, agora eu vou buscar as congruências, tá? E o que são as congruências? Eu vou olhar essa região abaixo dessa linha vermelha, ó, 100%, quase grudou no 61. Aqui não, aqui ele teve uma congruência aqui, confluência, né? Nessa região. Ó, o 300% ficou próximo do 61.8, que ficou próximo do 100% e que ficou próximo entre o 1 e o 200. Então, eu acredito que o preço ele vai finalizar nessa região aqui, ó. Tá vendo? Ó, nessa região aqui, tá? O preço, ele busca a congruência, porque são posições que foram marcadas. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos deletando as nossas projeções que foram calculadas. E bingo, né? Olha aqui a região que o preço fez fundo. Feito? Então, não ficou dívida vendedora, tá? Dessa primeira parte. Porém, quando ele muda essa região para compra, a gente tem a projeção de compra do... Oh, Jesus! A gente tem a projeção de compra da cunha, né? Ó, a cunha. E a cunha, ela paga até 200%.
Então, a Cunha, ela tá habilitando o teste de máxima. Vocês estão vendo aqui, 200%? Então, a Cunha, ela habilitou um teste de máximas aqui nessa região, tá? Então, aqui a gente fecha, aqui a gente fecha e aqui a gente deleta, tá? Tô com uma dívida nessa região. Gap para fechar um teste de máximas. Bom, o mercado resolve parar no 618. Então, eu acreditei que ele fez uma correção técnica. Se ele tem o movimento de bater no 50% DC, bater no 2030 DC ou no 61.8 DC, eu acredito que ele vai vir para rompimento, já que ele já tinha mostrado para nós uma necessidade de romper o 100, já tinha rompido o 100, só não tinha ido no 61 ainda, mas ele foi criando nessa estrutura aquele possível alvo aqui embaixo, né? Nessa região, opa, nessa aqui, a gente tinha criado essa estrutura. Então, eu acredito que ele rompendo essa região de 61.8, ele vai vir exatamente para esse teste aqui de mínimas, rompendo as mínimas e buscando essa região, essas regiões de fechamento de preço. Poderia ser, tá? E o que eu observo aqui, tá? Eu observo que ele cria aqui nessa região uma estrutura compradora, ó. Tá vendo? Além do ele cria uma estrutura compradora, ó. E essa estrutura compradora, ela tá mostrando essa região aqui, ó, de 300, 400 e 200. Então, eu vou botar mais uma linha aqui como uma dívida aqui, ó. Eu vou botar uma linha no 300 porque ela tá muito próxima àquela região que a gente falou de topo de teste de máximas, tá? Beleza. Então, vamos encerrar aqui. Então, eu tô com uma dívida para cima, buscando esse teste máxima e buscando pagar essa Cunha. Reverteu na correção, a gente vai vender. Por quê? Por causa dessa região aqui, ó, que mostrou o fluxo a favor, né, da venda, onde acima da linha amarela tá o ODX e a linha vermelha, e abaixo eu tenho agressão, tá? Essa agressão que entrou, ela tem que estar mostrando o índice até aceitável seria, não precisava nem ser 60, né? No índice aqui, a agressão para a gente ter uma boa impressão sem acima de 25. Então, a gente usa sempre essa linha interna aqui no índice, né? Então, a gente tem a agressão compradora até o momento que a gente começa a ver que esse volume nos topos diminui, ó. Ele diminui, ó. E o vendedor é como se tivesse esse deslocamento, né? Esse desequilíbrio mesmo. Como esse é um indicador que eu criei de desequilíbrio, ele é muito usado no dólar. E ele tem o M ajustável. O que significa M ajustável? Minuto, né? Eu posso colocar o somatório da agressão em 5 minutos, por exemplo, e estamos trabalhando no gráfico de 1. E em 15, aqui embaixo, estamos trabalhando no gráfico de 1, entendeu? Isso que é o legal desse indicador. Ele é o desequilíbrio de agressão do dólar ajustável, também funciona para o índice, sabe? Aqui, então, a gente tem a região de 161.8, que ele paga, faz inclusive esse pullbackzinho aqui, e segue descendo, tá? E aí que eu pergunto, né? Se o mercado ousar amanhã subir, a gente marca aqui a região de pullback, tá? De 20,30, que é uma região que ele quase encostou. Quase tocou aqui, podia ter tocado aqui. Ele pode bater aqui e descer também, tá? Bom, agora nós vamos ver novos pivôs que o mercado deixou. Acho que isso também é importante. Quando ele deixar a dívida da Cunha lá para cima, ele volta a descer, ele troca a estrutura, que é uma estrutura vendedora, né? Que é o BART, famoso BARTzinho. Depois ele anda de lado, aqui entrou bastante fluxo vendedor, ó, fez esse topo, um cruzamento aqui, esse topo representado por esse X, e a gente faz a venda, o que seria quase um M aqui, né? Depois ele anda novamente de lado,
novo comprador tentando voltar com o preço, só porque ele tinha criado essa estrutura aqui, não conseguiu. Então, aqui tem uma estrutura que a gente chama de POI. Essa região aqui, ele forma um POI. Que é um ponto de interesse, é um ponto que deu briga, né? E quando dá briga, POI. Vou deixar essa região marcadinha ali para vocês. Região de POI. E não só de POI, como também na região de liquidez. Então, quando eu tenho POI mais liquidez, eu tenho uma tendência ao mercado a querer buscar essa região mais rápido, tá? Depois eu vou botar os Favorite Gaps ali para nós. Bom, aqui o mercado segue também dando outros alvos vendedores. Esse aqui. Aqui é praticamente um alvo só, né? Ó, aqui esse alvo maior que eu tinha dito, que já estava mapeado aqui para baixo, tem um gap para fechar. Aqui nós temos, ó, mínima, máxima e mínima, mais um. Aí a gente busca sempre uma confluência, ó, 300% bem no meio do canal, do gap. E aí ele volta a criar algumas posições compradoras nessa linha lateral. Aqui ele inclusive tenta fazer uma LTA e não tem força para subir mais, né? Ó. ,400%, 300%, enfim, tem uns alvos aqui, mas o mais próximo disso aqui seria esse aqui, ó, entre o 61 e 200, até vou marcar esse aqui, deve ter algum Favorite Gap aqui, aí a gente busca uma retração aqui, inclusive o pullback pode ser nessa região aqui de 30, ó, 20, 30, aí vai estar respeitando essa região mesmo, que eu chamo de dívidas, né? Aqui ele faz quase um topo duplo, volta a descer. Eu acredito que os alvos seguem, né? Ó, na região de 300, 400, enfim. O 61, 200, ó, já tem um ponto aqui. Então é mais certo ele vir nesse primeiro alvo aqui também, se ele descer e perder as mínimas. Porque ele já rompeu, né? Bom, eu acredito que agora tá bem mapeadinho, tá? Então, o que que o mercado fez? Vamos recapitulando aqui, tá? Ele mudou a tendência, então de comprador virou vendedor, não fechou gap, não deu continuidade, então a gente cria, vende, né, pela entrada dos indicadores, e aqui deu a entrada também com projeção de alvos. Ele não paga todo o alvo inicialmente, ele paga 100%, paga um pouco mais, rompe o 100%, mas não paga o 61%. Começa a formar uma cunha, né, lateraliza ali, forma uma cunha, e aí cria ali a condição da compra. Rompendo, o primeiro rompimento é falso, ele volta para teste e segue na compra. Essa compra tinha 3 alvos, pullback de 30, que ele já tinha ultrapassado pelo próprio fundo aqui, né, topos e fundos em compressão. Depois ele busca o teste, o segundo ponto é 20,30, que seria pullback 50%, e 618, tá? Então ele vai buscar essa região aqui de 618. Deixa eu só fazer uma coisa aqui.
Pode ser que não seja 618. Por quê? Porque eu achei muito baixo. Vamos ver se eu medi errado. Mínima e máxima. Eu não falei? 50%, né? Uma correção em 50%. Porque eu não posso usar 618 depois que o mercado fechou. Não, né? Tá errado. Tava aguardando 618 mais pra cima, ele não chegou sobre tudo isso, não. Desculpa, pessoal. Fez a correção em 50%, tá? Não ganhou 618. Mesmo assim, é uma região de frenagem de preço, cria no 921M, vira estrutura, faz uma região de POI. Tem um fundo do canal aqui do macro, a gente tem um canal macro onde o preço está andando. E aí ele desce mergulhando aqui. Eles estão criando condições de venda e está criando teste máximo. O que ele pode fazer? Como o fundo do canal está próximo, ele pode inclusive vir aqui. A gente vai observar alguma região de vácuo. Ele desce reto e ele não consegue ganhar essa região. Aqui ele tem um order block comprador, ele respeita e volta para dentro do canal. Aí na segunda-feira ele pode inclusive fazer esse teste de máxima, porque os pivôs já proporcionam esses alvos aqui, tá? Então, talvez se ele abrir no preço, continuidade do movimento vendedor. Então, tem uma tendência a vender. É isso, a princípio. Tá marcado tudo aqui. Tá? Inicialmente a correção de 50 era aqui, quando o mercado perdeu esse fundo, aí ficou mais alto, né? Mas era isso então, gente. Acho que ficou bem marcadinho agora para vocês. Deixa eu só botar aqui entre parênteses, né? Que virou, essa região virou 618. 618. No fechamento do dia, né? Que daí ele perdeu os fundos, aí ficou mais alto o gráfico. Mas aí deu para entender o que aconteceu ali naquele ponto, tá? Então é isso aqui. Todas as entradas mapeadas, todas as entradas com as condições e mercado estudado antes mesmo de vocês poderem entrar, tá? Lembrando que tem esse gapzinho aqui para fechar. Todas essas linhas amarelas são possíveis alvos, tá? Então vai depender muito do que o mercado vai fazer, onde vai abrir. A minha ideia, como ele tá fazendo esse movimento em L, né? Ele desce, corrige um pouquinho, depois realiza de novo, anda de lado. Então, tipo, ele acumula, anda, né? Acumula e anda. Ele pode estar amanhã, se ele abrir no preço, ele perdendo os fundos, tá? Ele buscar essa região aqui. Para testar o fundo do canal. Tá? Mesma coisa, a máxima e a mínima do fechamento acabou virando essa região mais concentrada aqui. Tá? Essa é a máxima e a mínima antes do fechamento. Então, é uma região que a gente tem que estar de olho, tá? Lembrando que aqui nós tínhamos um micro canal, que ele já pegou a liquidez de baixo, e nessa região ele pegou a liquidez de cima. Então, não é para ter aquele movimento assim de volatilidade, né? De subir e descer, fazer aquela laçada. Não, é para ele abrir ou no preço ou em gap de alta e subir. Se abrir no preço, vem testar o fundo do canal. Se abrir em gap de alta e não fechar o gap, aí ele sobe. O que eu tenho que prestar atenção agora? Agora eu preciso ter a tríade de a nossa Golden Line, a nossa Zeus, a nossa média de 200, a nossa VWAP dia. Tá faltando uma VWAP aqui, que é a VWAP mensal, que a gente já pode falar nela, porque hoje é dia 25, né? A nossa VWAP mensal. TP marcação ativado, o ajuste.
E é isso aí. Estamos bem armados para esse mercado. O que eu gosto de observar? A média de 200 está empurrando o preço para cima. O mercado está subindo pelas médias, tá? Repito. Pode ser só uma manipulação? Pode, gente, pode ser só uma manipulação, tá? Vamos esperar para ver. VWAP do dia tá para cima, o que ajuda, né, o mercado subir. O ajuste tá para cima. A liquidez tá para cima. Tem um monte de algo para cima também. O que pode acontecer, que é uma coisa que não é novidade, é o seguinte, o mercado abrir no fundo e subir reto, né? Fechar gap e daí subir aqui e testar. Ou ele abre já no ajuste, desce para pegar a VWAP e volta a subir, não fecha gap. Aí abre em gap de alta, né? Abre no ajuste, desce, ou abre na VWAP, sobe no ajuste e vai fazendo os seus alvos, tá? Bom, agora eu vou diminuir isso aqui, porque agora nesse momento não vai servir muito. A gente já analisou o comportamento dele. O que eu gosto de fazer agora? Eu gosto de olhar no diário qual é o formato do meu candle de fechamento. Ó, nós tínhamos comentado sobre isso aqui, ó. Dele voltar e fazer um pullbackzinho, tá? Então, no diário, a gente tá iniciando aqui um mergulhinho, que pode ser um pullback, tá? Pode ser um pullback. Ele pode testar 50% da pernada do semanal, tá vendo? Essa região aqui, de 141, 156, ele pode descer até aqui, se ele quiser, para voltar a subir. O legal é que isso aqui fique bem certinho. Um pouquinho mais para cima. Que é essa pernada toda aqui, tá? Eu vou jogar aqui. Lá no semanal, mesma coisa. Pega a mínima, pega a máxima. Ó, ficou certinho agora, tá? Até vamos travar ele aqui. Beleza? Tá, fechou. Se eu colocar a banda, na banda já fechou fora, ó. Tá? Pode dar sequência ou pode fechar dele. Como a gente tá no semanal, amanhã é o último dia, tá? Então não vai mudar o candle do lugar. Ele só vai executar o movimento aqui dentro desse cara aqui, ó, tá? Então a tendência é vir fazer um teste de mínimas desse cara aqui, do 37. O 37, se ele perder aqui essa região, ó, ele pode vir buscar até o 100% aqui no 143.900, ou no 144 bola. Só que como a gente viu, ele também pode preencher um pouco mais esse pavio, né? Pra gente estar com muito alvo aqui pra cima no diário, né? E no minuto. Então, eu não sei se ele vem pra... se ele vai diminuir essa região, se ele vai diminuir mais aqui, ó. Eu acho que ele pode trabalhar aqui dentro, ó. Preencher mais essa região aqui do semanal. No gráfico de 240, ó, o back.
240 minutos é mais ou menos uns 3 candlezinhos, né? Sobe, não ganha a máxima do outro dia, reverte na venda. Agora ele vai fazer esse teste nessa região aqui. Então ele já tá entrando bastante fluxo vendedor, ó, tanto que já tá mudando a cor dele, ó, de preto para vermelho. Pode vir nessa região aqui, pode vir nessa região aqui. Olha como pode, a gente ainda tem uma liquidez aqui, ó, 154 com 136. Você arruma, né? Então ele pode subir, não perder essa mínima aqui. Eu gosto de marcar isso aqui para entender o que ele está fazendo. Nos 240 minutos. Ele está fechando acima do 20%. Ó. Ele pode realmente vir para o teste dessa região aqui. Ou até mesmo dessa aqui, ó. Se ele vem para teste de máximo e começar a subir, da macro, essa aqui é a minha referência, ó. Então ele pode vir aqui mesmo, na região de 80, que é no 148,400, tá? Eu já tenho um alvo aqui no 148,300, mais 100 pontinhos ele pode subir se ele quiser. E no 15, espero que esteja entendendo o que eu tô falando, tá? E no 15, no mini índice. Ele já tá ganhando a média central aqui da banda, tá? Interessante isso. Os 15 minutos. Embora ele tenha feito a correção, ele tá fazendo um pullback praticamente para descer, né? Bom, a gente marca esses fundos aqui. Ver se ele vai seguir subindo, tá? Essa diagonal aqui, marcando a amplitude desse canal em LTA. Mesmo a banda apontando para baixo, ainda tem ovos para cima também. Tem ovos para baixo e para cima, mas... Era isso, eu acho que o índice tá bem mapeadinho agora. O jeito de esperar para ver o que ele vai fazer. Tá? Para carregar aqui os Fiver Gaps e a gente já encerra, tá? Porque já ficou em meia hora esse estudo aqui do índice. Ai, vamos, senhor, olha aqui. Esse profit é terrível, gente. Tá muito ruim, né? Aê, apareceu. Gente, olha só. Não tem nada aqui nessa região, tá? Então, ele tem alvos realmente até o ajuste aqui, ó. Sinto informá-los.
mercado pode não fazer teste de máxima agora mesmo. O que eu gosto de colocar aqui pra gente analisar? Volume profile. Vamos ver se a gente encontra alguma região de vácuo. E temos, olha aqui. Nossa, temos essa região enorme aqui de vácuo, ó. Tá vendo? E essa aqui também. E essa aqui, então, aqui pra cima, ó. Só que a questão aqui pra cima é que não tem... aqui, na verdade, não quero bem o vácuo porque tá tudo igual, né? O que eu vou fazer? Eu vou marcar o toque do dia. Nessa região aqui. Toque. Toque do dia 25. Do 9. 25. Pra quem gosta de numerologia. E cada linha dessas é um family gap. Então, meu Deus, imagina quantas linhas. Deixa eu ver aqui com você. Vou jogar pra cá direto. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Que são linhas que o mercado tende a buscar. Ainda mais que o ajuste tá aqui em cima, né? E em relação aos order blocks, aí que tá. Tenho esse aqui para copiar e jogar aqui, ó. Esse nesse, esse nesse, esse nesse. E um vermelho. E aí fechamos o estudo do índice completo, gente, olha. Vocês fizeram junto comigo tudo o que precisava para o índice, hein? Vocês não vão fazer bobeira amanhã. Aqui tem uma região de um grande vácuo. E aqui nós temos outra. Que é quando o mercado rompe, ele tende a buscar esses alvos, tá? Mas caso não aconteça, enfim, né? E o dólar? Vamos olhar o dólar? Vou deixar o dólar no próximo vídeo. Até mais!